as palmas. Tá fora do Tá chegando a hora. Cara chato não é bobagem, não. De volta, uma das últimas vezes na nossa temporada, na nossa temporada de Atos. Que legal que você está com a gente até aqui. De cara, curta, compartilhe, marque os amigos, baixa o aplicativo, ora com a gente, e tudo isso que você já sabe que você pode fazer. E na minha extrema direita ele, pela primeira vez, a metade dele já esteve aqui nos últimos clipes nossos. A minha metade. Esse é o Will. Salve de palmas para o Will! O Will, que é esposo da Suelen, que trabalha com a gente aqui também. Que legal, Will. Tá bem? Ótimo, graças a Deus. Que legal. Tá feliz com Jesus? Sempre. Conhece Jesus há quanto tempo, Will? Vou dar uma plagiada na minha esposa. Eu caminhar com ele há uns 5 anos, mas conhecer de verdade há um ano atrás. Ele já conheceu você faz tempo, você que demorou para conhecer. Eu demorei para... E aqui do nosso lado aqui, Josué. Não vou pedir salve de palmas para Josué. Não, salve de palmas para Josué! Não que esteja merecendo uma salva de palmas, mas está... Tudo bem, Josué? Tudo Josué bem. do sax, Josué da Stephanie e agora da Júlia também, a pequenininha Júlia que nasceu aí. Tudo bem, João? Tudo bem. Quanto tempo que você não está aqui? Faz tempo que você não vem aqui, hein? Faz tempo. Você já gravou Atos com a gente, só o João? Só o João. Só o João, então faz muito tempo. João 10. Que legal, faz tempo mesmo, Faz cara. tempo, João 10. Que legal. Bom, vamos lá, estamos no penúltimo capítulo, não, último capítulo de Atos, penúltimo programa de Atos. A semana que vem vai ser bastante gente especial aqui pra gente conversar, não é essas porcarias que estão aqui hoje, não. Coisas muito... Vou vir semana que vem, só de raiva. Bem, eu combinava no mesmo Vamos horário. vir, Eu vai, vim no vamos mesmo vir. horário. Então vamos lá, Atos 28. O objetivo de hoje é a gente aprender que a gente pode servir a Deus em qualquer circunstância para que sua fé em Cristo, para que a nossa fé em Cristo seja sempre lembrada e sirva de inspiração para outras pessoas também. É importante saber que isso, embora a gente não trabalhe, a gente não segue a fé das pessoas, né? A gente deve buscar a nossa experiência com Jesus. É fato que muitas vezes pessoas são referências para a gente é referência para pessoas também. Certo, Will? Com certeza. Muito legal. Quando você era criança, Josué, quem que você aguardava ansiosamente a chegada, Josué? Tinha algum amigo que você falava assim, cara, ele está chegando, Papai Noel... não? Não, Papai Noel não. Né? Não? Criança, muito criança. Adolescente. O que você quiser hoje, Não. se quiser também, não tem problema não. Não sei, cara, não lembro. Você tá afim de falar Ninguém hoje, né? especial, assim. Tá bem falador hoje, né? Versículo... Garganta tá ruim, Garganta mas ruim. Não, é verdade. Mas não lembro ninguém. Coelho da Páscoa, não? Não, Também Coelhinho não? da Páscoa eu nunca... Então tá bom. Tá sempre todo mundo crente, né? Essa coisa de... Entendi, tá certo. Não tinha então. Versículo 1 e 2, o Will fala o quê? Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Pronto, então eles... Cara, é claro que você está vindo semana passada, você lembra o que aconteceu semana passada, ok? Naufrágio, Titanic, gospel, aquela coisa toda lá. Eles chegaram na ilha, e aí quando eles chegaram na ilha, eles descobriram que a ilha chamava Malta, é onde inclusive nasceu os integrantes da banda, né? Que você estava dizendo, mentira, piada ruim. Então os moradores da ilha eles se compadeceram dos passageiros do navio. E aí o material traz uma reflexão de cara já, eu queria fazer com vocês aqui, é que muitas vezes vemos mais compaixão naqueles que não conhecem a Cristo do que aqueles que se dizem cristãos. Isso é uma realidade, Will? Muito, muito. Muita gente, às vezes até as pessoas têm compaixão, as pessoas fazem boas atitudes não por compaixão. Mas é verdade também que muita gente que não conhece a Cristo, pelo menos não diz que conhece, tem muito mais compaixão que alguns que se dizem cristãos aí. Pesado essa palavra, José? É verdade. É que ajudar, né, ter compaixão, e traz um sentimento legal também, um sentimento bacana, né? Uhum. E as pessoas, eu vejo, assim, tem muita gente que ajuda por ter, né, esse lado, por se sentir bem depois, né? Sim, tem essa questão, questão ruim, né? ruim, mas tem esse lado de verdade que também é ruim pra gente, né? Isso é fato mesmo. E aí o 3 e 4 fala o quê, já? 3 e 4. Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é um assassino.
pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Olha que interessante, presta atenção. Você que está em casa, meu amigo, minha amiga, participe da corrente dos 318 pastores. Corrente da fogueira, tem uma fogueira aqui. Ó. É verdade. Fogueira Santa de Malta, não é de Israel essa. Uma fogueira santa de Malta. Olha só, que interessante essa questão que o Josué leu no final, é certamente este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Que justiça é essa? Então, olha que interessante como é que esse comentário dos habitantes da ilha de Malta aí mostra o que existe no subconsciente coletivo aí, que é essa ideia errada que fala de um julgamento de Deus, de uma causa e efeito. Isso é muito comum às pessoas até hoje, não só nas religiões, mas até mesmo nas pessoas. Olha, o cara está sofrendo porque alguma coisa ele fez de errado. Quando tem um terremoto, um maremoto em algum país, tá vendo? Deus está pesando a mão, né? O povo não buscou a Deus lá e Deus está castigando, né? Sempre tem esses comentários. Né? Porque, na verdade, se Deus fosse condenar a cada um toda vez que a gente peca, já não tinha mais ninguém aqui na Terra, entende? Entendo. Então, essa é uma ideia errada. Deus vai sim aplicar julgamento no futuro para aqueles que não creram. Mas essa ideia, cara, de causa e efeito constante, eu estou gripada porque eu, sei lá, eu soneguei imposto. Não dei o dízimo. Não dei o dízimo, fiquei gripado. Gastei com remédio o valor do meu dízimo. Tantas vezes já ouvi isso. Demais. Cuidado com isso aí. E aí a pergunta que eu te faço, Will, o quanto deste conceito ainda existe em você? Não precisa responder de forma assim, mas é uma reflexão para a gente trazer, porque a gente traz essa religiosidade, né, Jô? Jô é um grande religioso, Will. Essa culpa, né? Tipo, vacilei aqui, aí tô em débito com Deus, né? Não, é um pensamento que vira e mexe vem também, né? Ainda fica um pouco... Tem um pouco ainda impregnado na gente, né? Exatamente. Ainda, querendo ou não, quando acontece uma coisa de errado, você ainda pensa... Ainda vem aquele pensamento, será que eu fiz alguma coisa? E tem os dois lados também da questão, porque quando você faz alguma coisa, você se acha merecedor de algo. Merecedor de algo, exatamente. Não sei se você lembra aquele texto que fala quando o centurião lá, ele pede para Jesus... buscar Jesus para curar o filho dele, né? Aí os caras chegam em Jesus e falam assim, vai lá orar pro cara, porque ele merece que o filho dele seja curado, porque ele construiu um templo, sei lá, alguma coisa assim. Eles tinham na mente deles que o cara merecia a cura por ter ajudado, por ter feito alguma coisa. Que é a visão evangélica de hoje. E a gente, essa reflexão cabe pra gente também, claro. Isso, né? Tipo, quando eu tô fazendo tudo certinho, fazendo a minha parte, eu querer exigir, né, algo em troca, e não tem nada a ver, né? Não tem... Isso, eu não estou conseguindo vender o carro porque eu soneguei imposto esse ano. Então eu não estou em débito. Você não deve sonegar imposto. Põe na LX que você vê. Quer ver umas frases conhecidas nesse sentido? Joguei pedra na cruz e agora estou sofrendo. Né? Isso é um jargão. Joguei pedra na cruz, o que é? Primeiro, 2 ideias erradas. Reencarnação, ou seja, lá atrás joguei pedra na cruz e estou sofrendo até hoje por causa disso. E outra ideia que é esse de causa e efeito que existe também aí. Ok, aqui se faz, aqui se paga, mesma coisa. Então é claro que existem consequências para os nossos atos, ok? É claro que existe. Sim. Alguém que nunca fez, por exemplo, exercício físico e está com colesterol alto, isso é uma coisa natural. Você está com colesterol alto, já? Não sei, cara. Então, tá parecendo que tá, não? E não é desse tipo de consequência que o texto fala, mas daquele que ele foi picado pela cobra porque deve ter matado alguém, entende? Porque foi o que os moradores estão dizendo aí. Cara, a cobra picou ele porque ele com certeza foi um assassino aí, esse cara não consegue fugir da justiça. E outra coisa interessante que mostra, cara, o material mostra, o texto mostra, é essa ideia nossa de um julgamento constante, né, cara, que a gente está pronto para fazer mesmo. Porque eles julgaram e condenaram a questão em segundos mesmo. Aí, certamente esse homem é um assassino. Quer dizer, eles olharam, julgaram, condenaram Paulo, disseram que ele era um assassino. Isso mostra a leviandade e a inconstância na mente e no coração humano, que a gente tem a tendência de julgar as pessoas constantemente. Você é um julgador nato, Josué? Tem muito, né? Tem muito julgador. Tem cara de julgador mesmo. Versículo, tô brincando. Eu que estou julgando agora. Mas tem muita justiça própria, né? Claro. Mas eu estou te julgando dizendo que você tem cara de jogador. E tem mesmo. Verdade. Vai lá, versículo 5, Will. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Cara, isso aqui que está acontecendo é o que Jesus disse que aconteceria lá em Atos
16, 17 e 18. Lembra de cabeça? Não farão mal algum, né? Pegarão em cobra, Pegarão em ficar cobra, etc, sim. etc. Lê aí, se quiser dar um pause aí, irmão que está em casa, dá um pause aí se quiser. Procura Marcos, capítulo 16, versículo 17 e 18. Ousadia, né, de Paulo. Ousado, Porque ele, na verdade, sabia, traga a memória sempre, ele sabia que Deus falou com ele, Jesus apareceu para ele e falou que ele ia para Roma. Então, ele tinha muita tranquilidade que ele não ia morrer no mar, que ele não ia morrer, porque ele ia chegar lá, cara, se Jesus falou que ele ia. Então, isso é muito legal. O texto fala de Romanos que todas as coisas cooperam, concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, todas as coisas acontecem mesmo e isso ia refletir Jesus. E a reflexão no material é: se na adversidade eu reajo conforme a vontade de Deus, eu saio fortalecido da dificuldade. Você entende isso? Josué, me explica isso. Eu estava lendo o versículo. Ah, estava lendo o versículo, né? O que você estava lendo aí, Josué? Não, que ele vai inchar, né? Eu estava esperando que ele fosse inchar. Eu não vou nem cortar isso, pra você saber que isso um hippie em casa acontece também. Eu tô falando e o cara tá no WhatsApp. Não, no WhatsApp, é o versículo. O próximo versículo Ele fala tá lá que na frente, lá já tá pensando. ele não inchou, ele não vai inchar. Tá? Você já tá adiantando, spoiler. Não, spoiler. Olha só, se na adversidade eu reajo conforme a vontade de Deus, eu saio fortalecido da dificuldade da luta. Fale mais sobre isso. Com certeza, é uma experiência a mais que eu tenho com o Senhor, né? Eu estou na dificuldade, uma adversidade ali, e eu experimento do Senhor naquele momento, eu saio fortalecido e eu posso compartilhar depois, acrescentar algo na vida de um irmão, né, que vai passar pela mesma dificuldade. Consolar com o mesmo consolo que nós recebemos e tudo isso, né? Muito legal. Então a gente deve manter o foco e não perder a visão da nossa missão. Qual é a nossa missão aqui na Terra, Will? Pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. Se a gente quiser ser mais profundo, isso está certo, mas é refletir a glória de Deus, ser um agente, amor de Jesus, né? ser um agente do reino de Deus. Refletir a vida de Jesus. Né? Isso significa então que a nossa vida não é para usufruto nosso. Entende isso? Entende isso? Você entende que de fato nós estamos aqui com uma missão, a nossa vida não é para a gente, a nossa vida é para Ele. Ok? Se a gente perder esse foco, nos momentos de dificuldade, a gente vai ficar chorando feito uma menininha, porque a gente acha que não é justo com a gente. Não é justo comigo isso. Você entende isso? Mas quando a gente tem um foco de qual é o objetivo da nossa vida mesmo, a gente sabe que até mesmo os problemas que a gente passa é para a glória dele. Amém, João? Sim, foco na missão, né? Foco na missão, Will. Foco na missão. Muito legal. Reagir assim, do jeito que a gente está falando, mostra ao mundo a diferença daquele que crê e daquele que não crê. Certo? Certo. Isso é um pouco também da paz que transcende qualquer entendimento. Perfeito, claro isso. Exatamente isso. É você sentir paz em meio... o mundo está caindo, mas está ali. Mas por que eu sinto a paz que ninguém consegue explicar? Porque eu tenho tanto foco na missão que eu tenho aqui, que tudo isso faz parte da minha missão. Entende isso? É como se, o texto fala assim, não fique chorando feito uma menininha, como se coisa estranha acontecesse quando vem a perseguição. Para com isso, cara, faz parte do processo. Se a gente tem isso em mente, a gente não fica escandalizado quando o problema vem. Amém, João? Amém. Então tá bom. Versículo 6 fala o quê, João? Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar, ou que caísse morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um Deus. Pronto. Como a gente é falho quando a gente tenta julgar, é impressionante. Porque ele foi de assassino a Deus em um versículo, cara. Não é assustador isso, cara? É assustador isso. A gente é assim. 7 e 8, Will. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias, bondosamente, nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e, depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Então a bondade de Públio, que era o principal da ilha ali, em acolher Paulo e seus amigos, foi recompensada pela cura do pai dele, ok? Do pai desse cara aí. Legal? Quando você, meu amigo e minha amiga de casa de novo, quando você faz uma coisa para alguém, alguma coisa boa para alguém, você espera reconhecimento? Me responda, seja honesto aí. Porque quando a gente se decepciona por não ser reconhecido,
Na verdade, a gente fez pra gente, não pro outro. Você entendeu isso, Jô? Quando você faz alguma coisa por alguém e você fica chateado e magoado quando você não é reconhecido por isso, Você fica magoado porque ninguém ficou sabendo disso. por exemplo, isso, ou não foi a pessoa que está sabendo não reconheceu como você é um cara muito legal, você não fez pro outro, você fez pra você. Então, você Podia dormir sem essa, hein, Jô? Podia. Podia, cara. Caramba. 9, 10 e 11, Jô. Pera só um pouquinho, por que estamos dizendo isso? Porque Públio ele não fez isso para receber a cura, entende? Continue. Sim. 9, 10 e 11. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Eles nos prestaram muitas honras, e quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos de que necessitávamos. Passados 3 meses, embarcamos num navio que tinha passado o inverno na ilha. Era um navio alexandrino, que tinha por emblema os deuses gêmeos Castor e Pólux. Olha só. Olha que eu acho muito legal isso, cara, porque Lucas coloca essa parada aí e diz que eles não estavam nem aí pelo fato do navio ter um emblema em consagração aos deuses gêmeos Castor e Pólux. É mais ou menos assim, cara, aquele navio estava consagrado aos... E daí que estava consagrado? Eu não sou consagrado, a minha vida é consagrada a Jesus, entende? O que eu estou dizendo para você é que é tão cansativo esse blá 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 religioso aí, de que eu não posso comer uma comida porque é São Cosme Cosme e Damião, ou não posso ir naquele restaurante porque o dono do restaurante ele é macumbeiro. Vai se catar, cara. Você não é, cara. Você tinha de ser xarope, né, cara? Porque essa é uma ideia muito veterotestamentária, do Velho Testamento, de que eu me contamino com as coisas contaminadas a ídolos, consagradas a ídolos. Impuro, eu vou me tornar impuro, né? Isso é uma ideia do Velho Testamento. No Novo Testamento, não sou eu que fico impuro, é a coisa que é purificada quando eu toco, entendeu? É invertida a questão, entendeu isso? Sim. Você já achou isso, né? Muito. Não Como eu já achei isso. O mundo é que tem que ser purificado com a mensagem que a gente prega. Não toma Coca-Cola, não. Ou Hellmann's, porque Hellmann's... Mas eu quero do diabo, diabo homem do inferno. O diabo, quem comprou foi eu, porque é do diabo. É meu, pô. O diabo não pagou isso aqui, não. Versículo 11 a 15, Will. O 11 acho que ele já leu. Eu li O o 12 ao 15, perdão. Portanto, em Siracusa... Não, aportando. Aportando, perdão, gente. Aportando em Siracusa, ficamos ali 3 dias. Dali partimos e chegamos a Régio. No dia seguinte, soprando o vento sul, prosseguimos, chegando a Puteoli, no segundo dia. Ali encontramos alguns irmãos que nos convidaram a passar uma semana com eles, e depois fomos para Roma. 15. Os irmãos dali tinham ouvido falar que estávamos chegando e vieram até a praça de Ápio e as 3 vendas para nos encontrar. Vendo-os, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. Então, cara, dar ânimo uns aos outros, que é a etimologia da palavra exortar, é dar ânimo, tá? A galera que viaja aí de colocar, né? Xingamento, Não é né? descascar o irmão, né? Catar a faquinha. É lá e animar só o irmão, descascar. Então, a nossa missão como igreja também é dar ânimo uns aos outros, né? Certo, João? Certo. Então tá bom. Você está se sentindo animado, João? Tá precisando de ânimo, viu? Eu sei Tem uma ligação, né, irmão? Tá precisando de uma ligação aí. Mas você, Will, já se sentiu encorajado depois de uma conversa com algum irmão, assim, um irmão de fé? Você estava desanimado? Já? Isso acontece? Sim. Então você pode, aquela câmera fechando em você, nos seus olhos, pode dizer assim que é fundamental, então, estarmos com os irmãos para sermos encorajados. É muito fundamental estarmos em comunhão com os nossos irmãos para sermos encorajados constantemente. Assim como também encorajarmos os outros irmãos. Perfeito, Amém. é isso aí. Amém, João? Amém, isso Então aí. bora para cima aí. Versículo 16, João. 16, deixa eu achar aqui. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu a permissão para morar por conta própria, sob a custódia de um soldado. Então o que eu vou falar agora é só uma suposição, ok? Missão cumprida, ele chegou a Roma. Chegou em Roma. Não, parte da missão, né? Parte da missão. Agora ele morreu, o resto vai morrer depois. Mas, sim, é uma suposição nossa, mas a gente entende que é possível que durante a viagem esse soldado tenha virado amigo de Paulo e oferecido para os superiores dele para ficar guardando Paulo ali, porque assim, ele sendo soldado ele poderia. É só uma suposição, ok? Mas eu acho bem coerente isso,
porque Paulo ficou morando com ele ali, né? 17 a 20, ô Josué, você leu pouco aí. 3 dias depois, ele convocou os líderes dos judeus. Quando estes se reuniram, Paulo lhes disse: Meus irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra os costumes dos nossos antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos. 18. Até o 20. Eles me interrogaram e queriam me soltar, porque eu não era culpado de crime algum que merecesse pena de morte. Todavia, tendo os judeus feito objeção, fui obrigado a apelar para César, não, porém, por ter alguma acusação contra o meu próprio povo. Por essa razão, pedi para vê-los e conversar com vocês. Por causa da esperança de Israel, é que estou preso com estas algemas. Olha que linda essa frase final, cara. Muito Por forte causa afirmação, né? forte. Por causa da esperança de Israel é que estou preso em algemas. A esperança de Israel é o Messias. A redenção, né, do Messias. Isso, que é o Messias viria. Só que o Messias, a redenção de Israel, não é só o Messias vir, é o Messias Reinar, também né? ser crucificado e ter ressuscitado, que é o escândalo da cruz. A cruz é o escândalo porque tira da gente a nossa justiça e coloca em Jesus a nossa justiça, e se a Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Eu estou dizendo isso, é que quando a gente prega o Evangelho, a gente diz, o Jesus que morreu na cruz, ele não está morto, ele ressuscitou. Certo? Isso é escândalo. Eu estou preso aqui por causa da esperança de Israel. 21 a 23, Will. Eles responderam: Não recebemos nenhuma carta da Judéia a seu respeito, e nenhum dos irmãos que vieram de lá relatou ou disse qualquer coisa de mal contra você. Todavia, queremos ouvir de sua parte o que você pensa, pois sabemos que por todo lugar há gente falando contra esta seita. Dá um pause antes de continuar. Isso é fantástico, hein? Isso é fantástico, hein? A Bíblia é bem clara quando diz que no mundo conhecido da época, quando digo mundo conhecido, não é que todo mundo que existia na época, ok? Ficou sabendo, cara, falava-se sobre essa seita, entre aspas, sobre esse tal Nazareno aí, sobre esse cara aí. Então, muito, muito legal isso. Continue. Assim, combinaram encontrar-se com Paulo em dia determinado, indo em grupo ainda mais numerosos ao lugar onde ele estava. Desde a manhã até a tarde, ele lhes deu explicações e lhes testemunhou do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus, com base na lei de Moisés e nos profetas. Então ele tentava convencer usando o conhecimento deles como base, né? Que também é uma coisa legal pra gente, sempre quando for pregar, usar o background da pessoa. Exatamente. Aquilo que a gente já conhece, ok? Não preciso desconstruir. 24 a 28, um texto mais longo aí, João, manda ver. Alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram. Discordaram entre si mesmos e começaram a ir embora, depois de Paulo ter feito esta declaração final: bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio do profeta Isaías. Vá a este povo e diga: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Então quando ele falou isso, a galera começou a vazar, porque alguns creram e alguns não creram. Quem não creu começou a vazar. Continue, 27. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios. Eles a ouvirão. Cara do céu, que legal esse texto, hein? Muito legal. Fazia tempo que eu não passava por ele, é bem, bem legal. Olha só, quando a palavra de Deus ela é pregada, o ouvinte, aquele que ouve, tem duas opções: tapar os ouvidos e o coração ou render-se à voz do Espírito. A palavra de Deus não volta vazia. Toda vez que o evangelho é pregado, aquilo queima no coração daquela pessoa que está ouvindo. A pessoa resiste ou se rende. Tem um texto de Hebreus, né, que fala que a palavra ela é afiada como uma espada, né, que divide alma e medula e ossos. Lá. O mesmo Hebreus fala que se hoje você está ouvindo a voz do Espírito, não endureça seu coração. Então isso é muito, muito como legal. na rebelião. Como a rebelião foi feita, né? 29 e 30, Will. Depois que ele disse isto, os judeus se retiraram, discutindo intensamente entre si. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos os que iam vê-lo.
Primeiro, ele recebia todo mundo, aonde? Na casa alugada. Alugada. É isso mesmo que a gente está lendo? Não Que dava Paulo- dízimo aí, ó. É isso que é assustador, cara, porque depois de tanto sofrimento em prol do evangelho, depois de tanto sofrimento, nem casa própria ele tinha, cara. Não tinha. Você está entendendo isso, João? E a prosperidade? Cadê a E prosperidade? onde é que está a prosperidade? Cadê? Porque você está Mas brincando. esse Paulo aqui é o Paulo? O apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo. Vou contar para você uma história. Um pastor amado, que é amigão nosso que morreu já, ele ligou numa dessas televisões da madrugada aí, nos programas, e falou, tudo bem, estava no ar, entrou no ar. E aí, tudo bem, eu queria falar que eu tenho um amigo meu, uma pessoa que eu conheço, que ele se diz muito cristão, assim, mas ele não tem dinheiro não, ele passa por necessidade. Isso é um absurdo, a televisão. Isso é um absurdo. Traga este homem aqui que nós vamos mostrar que este homem é um endemoniado. Não, mas ele fala que ele é muito crente mesmo, assim. Homem de Ele Deus. é homem de Deus, mas não tem casa, passa por dificuldade, já passou fome. Este homem é um charlatão. Traga este homem aqui. Aí ele falou, então, esse homem é o apóstolo Paulo. Pastorete. Cara, ficou uns 3 segundos de silêncio, assim, aí tiraram ele do ar. Ele falou, esse pessoal que fica ligando aqui para causar desordem, esse também é um endemoniado. Aí tocou o programa, cara. Loucura, loucura. Então, irmãos, entendo, o reino de Deus não é dessa terra. A gente até pode ter casa própria sem problema nenhum, mas dizer que o evangelho, junto com o evangelho, necessariamente virá saúde, dinheiro, isso é uma farsa que a Bíblia não... Sacanagem, né? Muita É uma sacanagem. Não sei nem se a gente pode falar nesse horário aqui, mas é uma sacanagem. Não, Palavra sacanagem pode? Tá bom. É usado o evangelho, né? Para poder se aproveitar. Versículo 31, Will. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente, sem impedimento algum. Muito legal. Conclusão, Paulo sabia que Deus queria que ele estivesse em Roma e nada iria impedir a vontade dele, de Deus, né? Nessa visão, nada poderia impedir Paulo que, apoiado na sua fé, continuasse a servir ao Senhor em todas as circunstâncias. E aí, aquilo que a gente começou em Atos, há tantos ripos atrás, 20 e tantos ripos atrás, 30 e tantos ripos atrás, eu não sei, continuava cumprindo aquilo lá de Atos 1:8, que dizia que o Evangelho ia se expandindo a todos os lugares. Primeiro Judéia, Samaria, até os confins da terra, né? Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. E continua se expandindo até hoje, motivo pelo qual nós estamos aqui. Chegando na casa dos irmãos, através da RIP virtual. É exatamente isso. Fale mais sobre isso, Jô. Eu acho muito interessante isso aí, cara. Muito louco, né? Esse negócio de RIP virtual. Esse dia eu participei de uma RIP na Bélgica, né? Foi muito louco, Muito muito legal. legal. Ver, né, a tecnologia a serviço do reino de Deus, porque para mim é muito tecnologia, é muito novo. É Isso porque você é tudo. eletricista, né? Aí, Não, mas é que eu não, né? Eu tenho dificuldade de usar a Bíblia no celular aqui, então. Mas funciona, né? Assim, eu creio que se Paulo tivesse nos nossos dias hoje, ele estaria no ele Evangelho estaria sempre. usando, cara, ele estaria usando a ferramenta que ele tinha, né? Ele usava carta, ele escrevia carta para os irmãos É de isso aí. Laodiceia, né? E é isso aí. É Isso é mesmo. fazer missão. Isso é continuar fazendo, né? É continuar por fazendo isso missão. que semana que vem, irmãos, hoje acabamos o livro de Atos, mas semana que vem a gente vai ter um RIP muito especial aqui falando sobre Vamos vir, né? Vamos vir aqui. Nós vamos vir. Não é só gente especial que vai ver. Que é de Atos 29. Atos 29 não tem o capítulo 29 em Atos, porque o livro de Atos não deixou de ser escrito. Então a gente continua caminhando, até hoje o livro de Atos continua sendo escrito aí através das nossas mãos. Atos dos Apóstolos. A gente Sim. está vivendo o Atos dos Apóstolos aqui. Exatamente. Então, irmãozão, semana que vem o último da nossa série, da nossa temporada de Atos. Você quer mandar um e-mail pra gente? Manda pra onde, Will? falecom@evangelhosimples.com.br. Muito legal. Graças a Deus vocês já sabem, porque nos acompanha sempre aí. Legal. Sempre. Quer falar alguma coisa, João? É isso aí, manda um e-mail, é importante mandar e-mail, né? Participar, interagir. E monte um RIP que ajuda, a gente está pronto para te ajudar no RIP na sua casa aí. Gente, tamo junto, um beijo, valeu, tchau! Valeu!